Oi pessoal de Fundamentos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e é muito bom que a gente comece por ele, para que você comece a aprender mais sobre música e começar a aprender mais sobre os sons. Isso vai te ajudar muito a tocar o seu instrumento e também na sua vivência com música, certo? Então vamos lá. Esse primeiro assunto que a gente vai conversar, ele chama propriedades do som. O que vai ser isso? A gente vai ver um pouquinho sobre as características que um som tem. Então, por exemplo, eu sou uma menina, a minha pele é clara, o meu cabelo é castanho e cacheado. São características minhas. E essas características me diferenciam, por exemplo, da Keila, que é mais alta, tem o cabelo liso e o cabelo curto. E me diferencia também do Vitor, que é um menino, ele também tem o cabelo cacheado, só que o cabelo dele é mais claro e ele usa barba. Então, a gente tem características diferentes. Do mesmo jeito que eu, a Keila e o Vitor temos características, o som também tem características, tudo bem? Todo som que você escutar, ele vai ter 4 características, tudo bem? Essas 4 categorias, essas 4 propriedades são conhecidas como altura, timbre, duração e intensidade, tá bom? São essas 4. A gente vai conversar um pouquinho sobre as 4 hoje e aí na próxima aula a gente vai aprofundar nelas, tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos começar por uma delas. A primeira característica que a gente vai ver é a característica do timbre. O timbre, ele é muito fácil de você sacar o que é, porque o timbre é exatamente o que está fazendo esse som. Então, por exemplo, se você escutar isso daqui, você sabe que é o som de um cachorro. Então, esse timbre que você está ouvindo está saindo de um cachorro. Agora, se você ouvir isso daqui, você sabe que esse timbre é o timbre de um gato. E esse é de uma moto, de um motor, alguma coisa assim. E esse som aqui? Esse é um som de um piano, certo? Então, o timbre ele é muito fácil. O timbre está falando da onde está vindo esse som. Qual é a fonte sonora que tá vindo, tudo bem? Muito fácil o timbre, né? E aí esse som que saiu de alguma fonte sonora, então a gente viu o exemplo do cachorro, o exemplo do gato, o exemplo do motor e de um piano. Esse som, ele vai durar um tempo. Então esse som ele pode ser curto ou ele pode ser longo, ou variações disso, né? Você pode ter sons muito curtos e sons muito longos. Então, por exemplo, dá uma olhada nesse som aqui. Esse foi um som bem curto, né? E foram vários sons curtos. Agora, olha só esse som aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente junta essas variações de um som longo e um som curto e 2 sons longos, e essa variedade, a gente tem uma música, olha só. Viu? Você teve uma nota longa e uma nota curta, uma nota longa e uma nota curta. Então, essa propriedade é a propriedade da duração, que é exatamente o quanto tempo um som dura, tá bom? Logo, logo a gente vai começar a trabalhar com ritmo. E aí você vai ver que as notas musicais, elas vão variar o quanto tempo elas duram. E agora falando um pouquinho sobre notas musicais, vamos ver mais uma propriedade? Essa próxima propriedade que a gente vai ver, ela chama altura. Mas essa altura não tem a ver com o som ser muito alto, um som muito forte. Essa é a outra propriedade. A propriedade da altura, ela quer dizer isso aqui. Abra sua mente, tá bom? Presta atenção. Quando o som sai da fonte sonora e vibra até chegar no seu ouvido, certo? Essa vibração, conforme ela vai vibrando no ar, ela tem uma altura diferente. Então, por exemplo, se eu estiver falando assim, bem no grave, a vibração que tá indo, ela é baixa. Agora, se eu começar a falar no agudo com você, a vibração que tá indo no seu ouvido, ela é alta. A diferença é isso. Então, quando a gente fala de altura, a gente tá falando se a gente tá tocando essa nota numa região grave ou se a gente tá tocando essa nota numa região aguda. E aí a gente tem variações disso, tudo bem? Então, por exemplo, você já ouviu aquela música? Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Já ouviu isso?
cada nota que eu tô cantando, ela tem uma altura diferente. Então eu vou cantar dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, ré, ré. Então, conforme eu estou cantando, as vibrações que saem da minha voz chegam até o seu ouvido e essas vibrações, elas têm alturas diferentes, tudo bem? Então, quando a gente está falando de altura, a gente está falando de notas musicais. Só que as notas musicais a gente vai ver em outra aula, tá? Não se preocupa com isso agora. Mas para você sacar, quando você escuta um som, então, por exemplo, quando a gente ouviu o cachorro lá no começo, aquele cachorro, ele estava latindo numa região aguda, certo? E aí, quando a gente ouviu o ronco do motor, era um som na região grave. Aí agora, a última propriedade que a gente vai ver é a propriedade da intensidade. E a intensidade sim tem a ver com volume. Então, se você está ouvindo um som muito forte ou se você está ouvindo um som muito fraco, essa é a intensidade, certo? Então, bem geral, vamos lá. O timbre é a fonte sonora. A duração é quanto tempo dura. A intensidade é se isso é muito forte ou se isso é muito fraco. E a altura é se você está falando de grave, agudo e variações disso. Tudo bem? Então, olha só. Agora vocês vão ouvir alguns sons e a gente vai classificar eles juntos, tá bom? A gente vai ouvir e falar assim, esse som foi na região grave, foi um som fraco, foi um som longo e foi um som que veio de tal lugar. E a gente vai falar de onde que veio aquele som. Tudo bem? Abre bem o seu ouvido e a gente vai fazer junto. Então vamos lá. Então vamos lá. Bem fácil. Escuta só esse primeiro som. Tudo bem? Então olha só. A primeira coisa que a gente precisa classificar é qual é o timbre. Que som é esse? Quem tá fazendo esse som? É um pássaro, certo? Então o timbre é o timbre de um pássaro. Agora, fala pra mim se foi um som longo ou se foi um som curto, tudo bem? Isso. Sobre duração, foram sons curtos, certo? Ele pia várias vezes, né? Piu, 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 piu. São vários sons curtos, tudo bem? Aí agora sobre intensidade, foi um som forte ou foi um som fraco? Foi um som fraco, né? É o que a gente vai chamar de piano logo, tá? Então, sobre intensidade, foi um som fraco. Agora fala pra mim sobre altura. Essa altura foi um som grave, lá embaixo, ou foi um som agudo lá em cima? Piu, piu, piu. Escuta de novo. Foi um som agudo, certo? Foram vários sons curtos e agudos, fraquinhos, cantados por um pássaro, certo? É assim que a gente classifica um som, tudo bem? A gente fez com um animal, certo? Será que a gente consegue fazer isso com um instrumento agora? Olha só, vou mostrar um instrumento pra vocês. Então, olha só, vamos pro próximo som. Eu vou até colocar o vídeo aqui no cantinho pra vocês, porque eu não sei se vocês conhecem esse instrumento. Mas olha só o som que esse instrumento tá fazendo. A primeira coisa que a gente precisa ver é o timbre, certo? E aí o timbre, esse instrumento chama trompa. Ele é um instrumento da família dos metais. Então, o timbre desse instrumento, o timbre desse som é a trompa, certo? Agora repara pra mim, ele fez sons curtos ou ele fez sons longos? Ele tem um som longo, né? Pom, 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 pom. Tem um som curto ali no meio, mas percebe que tem notas que duram mais. Muito mais em relação ao passarinho que a gente ouviu no som anterior. Agora repara pra mim, se ele tá fazendo um som lá em cima no agudo, ou se ele tá fazendo um som grave. Analisa a altura desses sons que ele tocou. Tá mais pra um som grave, né? Agora fala pra mim se esses sons eles foram fortes ou se eles foram bem pequenininhos. Foi um som forte, certo? Então, quando a gente fala as definições das propriedades do som, parece muita coisa, né? Mas na hora que a gente ouve é mais simples. Então é só você saber da onde que esse som tá vindo, se foi um som forte, se foi um som fraco, se esse som durou muito ou durou pouco, ou se esse som tá no grave ou no agudo. Tudo bem?
Só isso. Aí na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só você acionar um dos professores, o seu professor ou um de nós três e tirar a dúvida com a gente, tudo bem? Tchau, pessoal, até a próxima!